Graça e paz, queridos. Louvamos a Deus por estar mais uma vez juntos nessa noite, nesse momento bom, quando o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui para juntamente com Ele, porque que seria de nós se Ele não estivesse? Não é isso? É a presença dEle que faz a diferença nesse lugar. É a presença de Deus em você que faz a diferença. Ai de nós se não for o Senhor. Quando Jesus perguntou a Pedro em relação a ele se afastar também, conforme outros se afastavam após um discurso que foi duro. Pedro disse: Senhor, mas para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? É bom estarmos aqui, é bom saber que há entre nós pessoas que nos visitam, e eu quero crer que, como acontecia com Jesus, a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus, e ali havia pessoas com as mais diversas intenções. Haviam pessoas querendo ouvir Jesus, haviam pessoas que criam verdadeiramente em Jesus, mas havia pessoas que eram curiosas em relação a Jesus, havia pessoas que estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa, havia pessoas que estavam atrás de Jesus, segundo ele mesmo disse, por causa de algo que perece e não por causa de algo que permanece. Então você vê que numa multidão de pessoas diante de Jesus, elas têm as mais diversas intenções. Eu não sei qual é a tua intenção aqui nessa noite. Se você realmente está aqui para adorar, quem sabe nós temos pessoas assim, quem sabe nós temos pessoas curiosas a fim de conhecerem sobre a igreja, enfim, quem sabe nós temos pessoas que estão dispostas a dizer: Senhor, eu estou olhando para a sua mão, não estou olhando para o seu rosto, eu quero olhar para a sua mão. Porque haviam pessoas que estavam seguindo Jesus por causa disso. Mas, independente de qualquer coisa, Jesus quer falar a mim, Jesus quer falar a você. Jesus, ele diz que não é vã a tua vinda aqui. A Bíblia diz que devemos ser firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a minha ação e a sua não é vã, não é inútil. Então, com certeza, você veio aqui e o Senhor não vai permitir que você saia vazio diante dEle, porque Ele é bom, Ele é fiel, Deus é maravilhoso. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite num texto que está ali em Provérbios, são 2 versículos, que está em Provérbios capítulo 18, Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21, Provérbios 18, 20 e 21, onde diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Na minha versão aqui é um pouquinho diferente, e diz aqui assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. E o 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Existe uma outra versão que diz que aquele que a bem usa
ele comerá do seu fruto. O fruto é resultado de uma ação. Sempre que nos aproximamos de uma árvore a fim de comer o seu fruto, às vezes pensamos no fruto sem pensar antes de como aquela árvore chegou, como ela conseguiu chegar onde chegou. Existe um processo. O fruto é o resultado, assim como as minhas palavras. E é o que o texto diz aqui, que a morte e a vida está no poder da língua. E aquele que a bem usar, comerá do seu fruto. Se aquele que usa bem a língua tem por consequência um fruto, aquele que usa mal a língua também tem por consequência um fruto, um resultado, porque não usou bem a sua língua. Eu ouvi a experiência de um médico que, quando ele usou muitas vezes a sua língua para o bem, abençoando pessoas, ele chegou em casa e a esposa dele estava grávida. E quando ele chegou, a esposa veio, ele estava sentado no sofá, e ela veio e começou a acariciar os cabelos dele, e ele assistindo televisão. Aí ele virou para ela e disse assim: eu estou cansado, o dia todo eu trabalhei com mulheres grávidas e vem você encostando essa barriga em mim. Aquela esposa saiu muito triste dali. As palavras daquele homem, que não foram boas, produziu um mau fruto. E não demorou muito tempo aquela esposa, por causa daquela palavra, e quem sabe mais algumas, quem sabe aquele doutor não estava usando bem a sua língua em relação à sua família, à sua esposa, e por isso não demorou muito tempo, ela estava diante de um juiz dizendo: eu gostaria de me divorciar desse homem. Mas o texto diz que aquele que bem usa a sua língua, come do seu fruto. E todo fruto é conforme a espécie. Se a palavra é boa, se a semente é boa, a produção será boa. Se a semente não é boa, a produção será ruim. Por isso convém que falemos de maneira boa. Que as palavras da minha boca, diz o salmista, e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a ti, Deus meu e Rei meu. Quando falamos palavras que surgem porque existe um processo, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração é cheio de boas palavras, vai sair boas palavras. Se o meu coração não tem palavras boas, que tristeza que vai sair da minha boca. Por isso é necessário que eu busque ter no meu coração boas palavras, para que saiam boas palavras. E o texto diz que, mais precisamente no 21, que as nossas palavras têm poder de produzir vida ou morte. Quando nós pensamos nisso e voltamos um pouquinho, ainda em Provérbios, melhor dizendo, quando vamos a Deuteronômio capítulo 30, 19 e 20, nós vemos a língua de Deus falando, nós vemos Deus proferindo algo relativo a nós e relativo àquilo que devemos ou não. Veja só, Deuteronômio capítulo de número 30, Deuteronômio 30, versículo 19 e 20, diz assim: hoje invoco os céus
e a terra como testemunhas, é o Senhor falando, contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus fala, mas Deus diz para mim e para você, é você que decide. Deus diz, eu tomo como testemunhas céu e terra, que eu coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz, escolhe a vida para que vivas. O Deus que fala, o Deus que ensina, é o Deus que diz para mim, você decide. As palavras são minhas, diz o Senhor, mas a decisão em relação às palavras que você está ouvindo, é você que toma. Se você acredita ou se você não acredita. Se você decide seguir e dar atenção ou você decide fazer o contrário. A morte e a vida está no poder da língua. O Senhor fala, mas o Senhor diz que as minhas palavras têm o poder de produzir também. Provérbios, melhor dizendo, em Provérbios 18, versículo 21, nós ouvimos isso. Provérbios, capítulo 13, melhor, 12, 14 diz assim, cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Fartar-se do bem pelo fruto da minha boca ou da minha língua. Produto da minha fala poderá produzir bem. E o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Não basta conhecer, não basta saber, não basta falar. É preciso fazer para chegar a um resultado, porque o fruto ou o resultado daquilo que as minhas mãos fazem, eu vou receber. Eu falava ontem com um dos parentes do irmão Miqueias, eu acho que é um irmão dele, um primo. Eu aproveitava a oportunidade para falar para ele que a Bíblia fala que ao homem, ele nasce um dia e morre um dia. É natural, não tem como fugir disso. A partir da queda do homem, a Bíblia diz que o primeiro casal caiu, pelo primeiro casal veio o pecado ao mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Foi o resultado da desobediência diante de Deus. Eles ouviram a Deus, decidiram prosseguir por um certo período, não sabemos quanto tempo, mas quando eles ouviram a outra voz, eles deram atenção à outra voz. Então a fala que antes produzia vida, a fala de Deus para eles, veio uma voz que contrastou a fala de Deus, trazendo morte sobre eles, porque eles deram atenção a quem eles não deveriam.
e o resultado foi morte. E o texto diz que a morte que veio sobre eles, veio também sobre toda a humanidade, porque todos os homens pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Sobre o poder da palavra, Jesus, quando fala, ele diz o seguinte, ele diz assim: olha, pelas tuas palavras você poderá ser justificado, porém também pelas tuas palavras você poderá ser condenado. Poder da palavra. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, confissão, palavra, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porém aquele que me negar diante dos homens, palavra, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem nega por palavra poderá vir a negar por ação. Quem confessa por palavra deve confessar também por ação. Não basta falar, é preciso agir. É necessário. Jesus, quando fala, aquele que escuta as minhas palavras, aí ele diz, não apenas aquele que escuta as minhas palavras, mas também as pratica, será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Correm ventos, vêm tempestades, corre forte a enxurrada, mas porque aquela casa está edificada sobre a rocha, ela não cai, ela está firme. Escutou e praticou. E eu dizia para aqueles jovens, esse prédio aqui, nós estávamos ali na casa do falecido irmão Miqueias, e eu dizia para eles, esse prédio só está na condição que está, porque um dia o Miqueias e a esposa, eles pensaram, mas não só pensaram, eles agiram para chegar onde está. Não basta pensar, não basta conhecer como fazer, é necessário fazer para chegar. A Bíblia diz que Deus tinha um projeto, Ele tinha todo um planejamento em relação a nós, mas se Ele não colocasse em prática o seu projeto, coitado de nós. Não é isso? Continuaríamos mortos nos delitos e pecados. Por isso o seu projeto, por isso o meu conhecimento, as palavras de Deus que vêm a mim, não basta vir, é necessário que eu as ouça, mas que eu as coloque em prática. O apóstolo Tiago, quando fala sobre o poder da língua, ele diz que a língua é um dos membros pequenos no corpo e que é capaz de incendiar um bosque. A língua tem poder. Dependendo do que eu falo, eu posso incendiar um bosque, eu posso matar alguém, ao invés de produzir vida a alguém. Mas eu posso também, dependendo do que eu falo, eu trazer vida e vida em abundância para mim e para outras pessoas. Por isso é necessário que a gente pense bem naquilo que a gente fala. Por isso, Senhor, guarde a nossa boca de falar engano, em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 10, versículo 5 a 10, eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor. Romanos 10, 5 a 10, fala sobre o poder da língua, capaz de produzir salvação à nossa vida. Muitas pessoas que se aproximaram de Jesus, quando Jesus as perguntou, olha, e você, o que é que você quer que eu te faça, Senhor, que eu veja? A mulher que se aproximou com fluxo de sangue, ela disse, tão somente eu tocar a língua, ela usou a boca, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Veja como é que o Senhor trabalha. Romanos 10, 5 a 10, diz assim, Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas, viverá por meio delas.
Mas a justiça que vem da fé, não diga em seu coração: quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Até o 10. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crer no coração e confessar com a boca. Mas é tão simples assim. O Evangelho é muito simples. Muito simples. Quando Paulo escreve ali aos Efésios, ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É o que está dizendo ali naquele texto. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas ele conclui dizendo assim: porque vós sois criaturas de Deus, para as boas obras. Aí Tiago chega e diz assim: porque a fé sem obra é morta. Não somos salvos porque fazemos obras, mas somos salvos para fazer obras. Não somos por fazer, mas somos salvos para fazer. Amém? Esse é o Evangelho. Jesus, quando fala sobre isso, ele diz: não basta crer. Ele diz que a árvore boa, ou fazei. É interessante o que Jesus fala. Ele não diz que é ele que faz. Ele diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu bom fruto, ou fazei a árvore má e o seu mau fruto. Porque a árvore boa produz bom fruto, e a árvore má produz mau fruto. Pelos seus frutos conhecereis. O apóstolo Tiago, quando usado por Deus, ele diz que não pode, de uma fonte de água doce, você ir encontrar água amarga ou salgada. É doce que você vai encontrar. Que tipo de fonte tenho sido eu? Não tem como ser fonte de água doce e fonte de água salgada. Ou é doce ou é salgada. Meio termo não existe para Deus. Mas então, já que eu tenho dificuldade em produzir bom fruto, tão somente, já que eu tenho dificuldade nisso, como é que vai ser? Aí o Senhor diz para você e para mim assim: prossiga em frente, não pare, porque eu estou aperfeiçoando você, eu estou forjando você, para que um dia você esteja naquela condição que eu espero. Eu tenho um lugar melhor para você. Eu estou te aperfeiçoando dia após dia. É como um crescimento físico. Ninguém nasce adulto, adolescente ou jovem. Nasce como criança e vai crescendo. É um processo. Deus quer operar em nós esse processo. Quando Paulo fala sobre isso, ele diz: olha, eu estou
com muita intenção de chegar à ressurreição e à perfeição. Aí ele diz assim: porém eu não cheguei, mas uma coisa eu faço, eu não paro, eu tenho um alvo, e eu vou seguir em frente. Quando Deus olha para nós, irmãos, Ele já nos vê como uma obra acabada. Tanto é que Jesus, quando se aproximou de religiosos na sua época, no seu ministério, e ele percebeu que as pessoas, apesar de religiosos, há tempos, eles vacilavam a beça. Aí de repente aproximava alguém, aí os religiosos diziam: será se esse camarada não é profeta a ponto de saber que essa mulher é uma pecadora? Ela é uma prostituta? Esse cara é um ladrão? Aí Jesus dizia que de repente lá no reino, os primeiros serão derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Aproxima Jesus, aquela mulher se aproxima de Jesus, e ali havia um homem religioso. Jesus entrou na casa dele, a gente conhece bem o texto. E ele, como religioso, desdenhou de Jesus. Não existe outra expressão, ele desdenhou de Jesus. E aquela mulher, quando entrou, aquele homem olhou e disse: essa mulher é uma pecadora. E ela aproximou-se de Jesus com humildade. E Jesus diz que aquele que se aproxima dele com humildade, ele exalta. Mas aquele que se exalta será humilhado. 2 homens subiram a orar. E de repente o religioso dizia: eu não sou como um destes. Dou o dízimo tantas vezes e faço e aconteço. E aquele homem, tão somente nem olhar para cima ele olhava, ele só batia no peito e dizia: tem compaixão de mim, Senhor, eu sou pecador. E a Bíblia diz que justificado desceu aquele, ao invés do cara. Deus trabalha dessa forma. Aí está 2 ladrões na cruz ao lado de Jesus, e ali existiam pessoas embaixo condenando aqueles caras, e de repente um deles reconhece que estava ali porque ele havia feito para estar, consequência do seu erro. E tudo que Jesus espera em nós é que a gente reconheça que não somos nada sem Ele. Tudo que Ele espera em nós é que nós somos pecadores, reconhecendo isso, mas acreditando que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E a Bíblia diz que enquanto o ladrão da esquerda blasfemava, o ladrão da direita tão somente dizia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cara, o camarada não teve tempo nem de descer da cruz, porque ele morreu. Creio eu que se ele tivesse como se livrar da morte, ele iria praticar as coisas, ele iria saber que deveria ser batizado, deveria dar continuidade na obra de Deus, pertencer àquele grupo de salvos. Obra pronta, desde que o coração seja verdadeiro e sincero. O salmista diz que há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza.
Se o seu coração, se o nosso coração, ele é contrito e quebrantado, o texto diz, Deus não despreza. Mas o mesmo salmista, no Salmos 32, ele diz, enquanto eu calei o meu coração, enquanto eu não abri a minha boca, os meus ossos, eles iam sendo consumidos. Mas quando eu confessei-te o meu pecado, o Senhor perdoou os meus pecados. Poder da confissão. A morte e a vida está no poder da língua. E aquele que a bem usar, vai comer do seu fruto. O resultado da confissão a Deus é perdão. O resultado do perdão de Deus é viver em paz com Ele, por meio de Jesus. E o resultado de viver em paz com Deus, aqui, é viver em paz com Deus eternamente. Deus vai tratando a gente de fé em fé, de glória em glória. Ele vai tratando a gente. O texto de Romanos diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual entramos a esta graça. Entramos à graça de Deus por Jesus. E a graça de Deus nos basta. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo tinha uma dificuldade incrível em relação à situação dele, que alguns cogitam um problema de erro, pecado, outros dizem que tinha a ver com a vista, outros dizem uma outra doença. Enfim, eu sei que Paulo dizia, isso aqui é como um mensageiro de Satanás que está me perturbando. E ele diz, por 3 vezes eu orei a Deus, mas a resposta dele para mim foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Jesus se aproximou e alguns que julgavam-se justos e bons se aproximaram, se colocando ou presumindo que eles estavam prontos. Aí Jesus disse, mas eu não vim para estes, eu vim para os enfermos. Eu vim buscar e salvar aquele que está perdido. Jesus veio para mim e para você. Jesus veio para os pecadores. Tudo que a gente precisa dizer, Senhor, eu não vou calar, eu vou confessar, porque se a palavra é como a semente que lançada há de produzir fruto, eu quero o bom fruto das minhas palavras, e a minha palavra é, tenha misericórdia de mim, Senhor. Olha para mim com muita graça, cuida de mim, Senhor, tem compaixão de mim, transforma a minha vida, muda o meu ser, melhora a cada dia, Senhor. Eu preciso melhorar, eu dependo de Ti. Me conduz pelo Teu Espírito. Vai produzindo em mim todo o bem que está no Teu coração, conforme a Tua palavra. Vai trabalhando a minha vida, Senhor. Me coloque onde o Senhor deseja que eu esteja. Sou limitado, mas o Senhor não é. Por isso, leva-me além. Leva-me além. Conduze-me onde Tu estás. Eu quero entrar na Tua intimidade. Água no tornozelo,
água no joelho, água nos lombos. Não basta, eu quero mais, Senhor. Leva-me além. Leva-me a um local, a um lugar que eu não posso usar as minhas pernas, mas que o Senhor me carregue. O texto diz que Deus foi conduzindo o profeta. Ele foi conduzindo o profeta. Ele vai conduzindo você. Ele vai conduzindo você. Ele vai conduzindo você. Mas é necessário que eu me permita conduzir por Ele. Eu não posso resistir. É como aquele filho que percebe que ele é fraquinho, ele é incapaz, mas o pai pode tudo. Ele diz: pai, me carrega, me conduz, me muda, opera em mim conforme o teu querer. Em mim existe o desejo de ser, existe o desejo de fazer, mas em ti está o querer, não só apenas, mas está o efetuar na minha vida. Eu quero. Aí quando o homem disse assim, eu quero, quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. O Senhor disse, então veja. Pronto. Se você quiser ser melhor, se nós quisermos ser melhores na vida cristã, diga para Deus, eu quero, Senhor. Eu desejo, Senhor. Aí ele diz, você sem mim não pode. Mas eu sou contigo. Não temas. Não te assombres. Não pasmes. Porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu estou contigo. O Senhor na antiga aliança andava com. O Senhor na nova aliança anda em. Na antiga aliança nós tínhamos Deus do lado. Na nova aliança nós temos Deus em nós. Ele está em você. Então esse aqui não é um encontro de visitar para encontrar o Senhor. Isso aqui não é lugar de encontrar o Senhor. Porque você já está aliançado nele. Onde você está, ele está. É no trabalho, é na escola, é na rua, é na condução. Onde você está, ele está com você. Você não sai daqui e deixa Deus aqui. Você sai daqui e Deus vai com você. Ele habita no crente, ele habita na igreja. Para onde fugiremos nós da tua face? Subir ao céu tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, não tem como fugir, Senhor. Porque o Senhor é comigo. O Senhor está em mim. E é o Senhor em nós que faz a diferença. É Ele em nós que faz a diferença. E eu dizia para aqueles jovens, o irmão Miqueias, ele fez uma aliança com a Iveriane. Mas a aliança que ele fez com a Iveriane está nesse sentido. E ela um dia passa.
Tanto é que passou. Mas a aliança que ele fez com Deus, no vertical, ela não passa. Miqueias só foi transportado daqui para ali. E isso é tão rápido, irmãos. Isso é como um piscar de olhos. E eu falava para eles, vocês já... Porque essa decisão se toma enquanto aqui existe tempo de nascer, diz lá em Eclesiastes 3, e tempo de morrer. Do tempo de nascer ao tempo de morrer, tempo de nascer eu sei. Engravidou a minha mãe, daqui a 9 meses vai nascer o garotão. Vai nascer, com a graça de Deus. Mas em nascendo o garotão, aí a Bíblia diz assim, há um tempo de morrer. Aí ela não diz quando. Às vezes sinaliza, vai adoecendo, aí a pessoa diz, e o médico diz, olha, não tem jeito mais. Mas às vezes, ó. E eu dizia para eles, o tempo é hoje. Jesus diz que não deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, porque hoje é o dia aceitável. É agora a hora da salvação. Não é amanhã. A decisão que ele tomou aqui sobre tudo, construção de casa, casamento, tudo que ele fez aqui, passou. Mas a decisão que ele tomou por Jesus é a eternidade. Eu não sei se você já tomou essa decisão. Quem sabe nós temos alguém aqui que não tomou essa decisão. Mas é necessário tomar essa decisão. E um daqueles jovens começou a chorar na hora. E ficou a palavra, né? Que ela encontre lugar no coração dele e no nosso. Amém? Amém? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque a voz de Deus continua falando, mas Deus espera uma resposta de nós. Deus diz assim, o caminho é esse. Esse é o caminho. Aí ele fala para mim assim, ande nele. Eis o caminho. Aí diz para mim, ande nele. A decisão de andar, a decisão de crer, a decisão de seguir a Jesus, a decisão de confessar, a decisão de dizer que Ele é Senhor da minha vida, a decisão de me arrepender dos pecados, é minha. É minha decisão. Porque a morte e a vida está no poder da língua. Aí Deus diz assim, mas eu não tenho prazer na morte do que morre. Eu não tenho prazer na morte do que morre. Antes o meu prazer é que ele se converta e viva. Porque não tem como viver sem conversão. Conversão é mudança de direção. Eu estou caminhando, de repente eu retorno, como o filho pródigo fez. Saiu, deu as costas para o pai. Eu estou indo. Quando chegou lá,
A Bíblia diz que ninguém dava nada para ele. Longe de Deus é sem nada, perto de Deus é com tudo. E a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado o teu filho. Poder da fala, confissão. E a Bíblia diz que o pai o abraçou e recebeu gostoso. É assim que Deus faz. Quando eu uso bem as palavras, quando eu confesso, ouço, creio, confesso, crendo no meu coração, aí diz assim: você é salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem crer será salvo, mas quem não crer, condenado. Aquele que escuta estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem. Jesus afirma. Ele não diz terá, ele diz tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas é necessário que a gente decida por isso. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Eu gostaria de orar, vou retornar a palavra para o pastor o Emerson. Preciso de Ti, Senhor. Careço das Tuas misericórdias. Preciso, Senhor, da Tua compaixão. Preciso usar a minha boca da melhor maneira possível, Senhor. Preciso falar palavras que agradem a Ti, que produzam edificação na vida daquele que ouve. Me ajuda nisso. Quem sabe essa deve ser a minha, não tão somente, mas a Tua oração também a Deus. Em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso para conosco, e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Quando o profeta percebeu que ele estava triste, ele estava abatido, ele tão somente se lembrou, e ele disse que nós devemos nos lembrar daquilo que nos dá esperança, e o Senhor é a nossa esperança. E ele disse que quando ele fez isso, e porque não vai acontecer conosco? Sim, vai acontecer, porque nós estamos nos lembrando que o Senhor é bom, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã na nossa vida. O Senhor nos faz lembrar pelo Teu Espírito que não por nós. Alguns quiseram se auto-justificar ou chegar à justiça de Deus por aquilo que eram ou por aquilo que faziam, mas o Senhor diz que esses não alcançaram, porque a justiça de Deus é manifestada através da justiça do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o Cordeiro que morreu por nós e derramou seu sangue. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós cremos nisso, e a Tua palavra diz que assim somos justificados pela fé e temos paz contigo por meio de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo poder da Tua palavra. Muito obrigado pela resposta, ó Deus, que nós temos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, pois Ele nos convence
da justiça, do pecado e do juízo, e nós temos respondido ao Senhor que só Tu és Deus sobre a nossa vida, só Tu és Senhor sobre a igreja, não temos outro Deus além de Ti, porque para nós há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Nós Te louvamos por Jesus, Te agradecemos porque Ele não nos deixou órfãos, Ele enviou o Espírito Santo Consolador, aquele que nos guia em toda a verdade, aquele que nos conduz, ó Deus, à Tua vontade, aquele que nos consola. Nós Te louvamos, Deus, aquele que nos dá poder, porque nós somos revestidos do Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Pedimos abençoar os Teus filhos, guardar as famílias, enxugar as lágrimas dos enlutados e operar em nós e através de nós, Senhor. Que essa semana não seja uma semana tão somente comum, onde nós vamos viver, mas que o Senhor possa encontrar lugar em nós, e viva o Senhor em nós, e através de nós seja manifestado a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Abençoe os Teus filhos, guarde a nossa vida, Senhor, livra-nos de todo mal, de toda tentação, não nos deixes cair em tentação, nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome nós oramos assim, amém e amém, graças a Deus. Só quero bendizer Teu nome. Bendiga o nome do Senhor. Eu só quero Te alegrar. Diga palavras a Ele. E mover Teu coração, Pai. Tudo Te entregar. Só quero bendizer Teu nome. Minha alma bendiga. Eu só quero Te alegrar. Tudo que é em mim, bendiga o Teu santo nome. E mover Teu coração, Pai. E tudo Te entregar. Para o Teu prazer, para Tua vontade é que eu existo. Tu és digno, Tu és digno. Para o Teu prazer, para o Teu prazer, para Tua vontade é que eu existo. Tu és digno, Tu és só. Tu és, Tu és, Tu és. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo só pra Ti. Só pra Te adorar. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo só pra Ti. Oh, 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 oh. Pra Te adorar eu vivo. Pra Te adorar eu vivo só pra
Aleluia. Declare isso para te adorar. Para te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te amar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, a tua fidelidade, que de fato está sobre nós. Colocamos tudo diante do Senhor, Pai. Guarda o nosso coração, guarda também, Senhor, a nossa língua, que possamos liberar palavras que abençoam, que palavras que venham edificar vidas e abençoar vidas. Foi para isso que o Senhor nos chamou, Deus, porque queremos colher e ter uma recompensa vinda do céu, não com o fruto da desobediência, com palavras malditas, Senhor, com palavras que de fato não corroboram com a tua fidelidade, com a tua bondade. Por isso nos ajude, que o teu Espírito Santo possa guardar a nossa língua, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a cada momento, que essa semana possamos exercitar e liberar palavras sobre a vida de pessoas, sobre a vida dos nossos amigos, parentes, sobre a vida, Senhor, dos nossos irmãos em Cristo. Abençoar o local de trabalho, onde nós estamos ali recebendo de fato a oportunidade de levar o alimento para a nossa casa. Abençoar o amigo do trabalho, o patrão. Ah, Deus, nos ajude, porque o queremos colher, o fruto da bênção, o fruto da palavra bendita e não da palavra maldita. Assim nós colocamos isso, que essa palavra possa fazer um efeito imediato na nossa vida. Assim nós oramos a Ti e agradecemos o Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que palavra abençoada. Terça-feira nós estamos com o nosso culto aqui a partir das 19h30. Uma coisa que a gente tem pedido a cada um, que convide pessoas para estar juntamente conosco aqui no culto semanal também. A partir do domingo nós estamos retornando para a escola dominical. Pelo advento que nós tivemos hoje, nós não tivemos a nossa escola dominical, mas domingo, a partir das 9 horas, para as pessoas que vão se batizar, participar da classe com o apóstolo Renato, ele está dando uma palavra aqui, e a partir das 10 horas da manhã, nós estamos começando a nossa EBD. Então não fique em casa, participe, você vai ser instruído, você vai receber diretivas da palavra de Deus para a sua vida. Amém, querido? Amém? Então, faça esse exercício essa semana. Libere palavras que venham bendizer a vida de alguém. Amém? A palavra que diz lá no Salmos, número 1, que a gente não pode se assentar na roda. Não se assenta na roda até você com o WhatsApp na mão. Se estiver falando mal de alguém, sentou na roda dos escarnecedores.
libere para alguém começar a falar mal de alguém, para você, não. Eu quero colher o fruto daquilo que eu estou bem dizendo na vida de alguém. Eu não quero essa maldição na minha vida. Estava até conversando ali agora, né? A gente não quer isso na nossa vida. Sentou na mesa, vai abençoar. Se alguém está falhando em alguma coisa, libere uma bênção sobre essa pessoa. Senhor, liberta esse irmão está com dificuldade, ajuda esse irmão, e você também é um canal de bênção. Amém? Amém, querido? Os nossos GAs essa semana, a partir de 20 horas, né? Tem alguns lá pra gente é 19h30, lá em Una, mas quinta-feira, você que participa do GA, a gente está entrando nessa visão aqui na igreja. Amém? Então, se você ainda não está aliançado a um GA, abra a sua casa para receber um GA. Amém? Os líderes aí? Amém? Então, não fique de fora disso. Senão vai chegar um tempo na nossa comunidade que você vai ficar assim: o que está acontecendo? Para onde que eu vou? Tem aquele meme? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Participe de um GA. Amém? Amém, irmão? Amém. Nosso apóstolo hoje está ali em Una, pregando na Mais Vida, igreja do pastor Vicente. Está ele ali, a pastora. Está ali servindo aos nossos irmãos ali em Una. Sem mais alguma coisa? Não, né? A gente vai remarcar, tá bom? O encontro de mulheres e o churrasco dos homens. Amém, irmão? Então não fique de fora. A gente está aí na batalha, irmão, na luta, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para frente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre a igreja espalhada sobre a face da terra, e que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Rei dos reis.